compartilhar então aqui minha tela. Uhum. Qualquer dúvida, eu tô por aqui, tá, José? Obrigado, Tony. Acabei de achar aqui. Vou compartilhar a tela. Uhum. A tela já está aparecendo. Para ficar talvez uma melhor visualização, você clica ali entre o disquete e a rodinha. Isso? Perfeito. Sim. Todo mundo então consegue ver, perfeito? Ótimo. Bom, bom dia a todas, todos e todos. Eu me chamo José. Eu sou um homem cisgênero, homossexual, latino, nascido no Brasil, de família portuguesa. Tenho os cabelos curtos, pretos, com alguns toques de grisalho, pele de tom clara, e estou usando um brinco na minha orelha direita. Estou usando uma blusa cinza escura. É um prazer estar aqui hoje para falar e debater sobre a relação entre museus, memória e museologia LGBTI+. Eu gostaria de agradecer ao Tony Boita e ao Jean Batista e também à equipe pela acolhida, comunicação e organização deste importante evento e discussões sobre gênero, sexualidade e demais marcadores no campo da museologia. Pensamos que essa temática é fundamental não apenas para o resgate e preservação de narrativas, mas também para questionar concepções limitadas como de cidadania, democracia, e também desafiar normatividades e projetar futuros mais inclusivos. Eu me chamo José Rodolfo Lopes da Silva, eu estou doutorando no programa de pós-graduação em Educação da Universidade Federal de Pelotas, onde eu sou orientado pelo professor Márcio Caetano. E eu estive até o início do presente mês, enquanto estagiário de pós-graduação na Universidade de Aveiro, sobre a coorientação da professora Maria Manuel Batista. Eu também faço parte dos grupos de investigação GESSE, Grupo de Gênero e Performance, e também o POCS, que é o Políticas dos Corpos, Cotidianos e Currículos. Eu gostaria então também de aproveitar a minha fala para poder agradecer ao movimento LGBTQI+, ao trabalho do professor Márcio, da professora Maria Manuel, das amigas e amigos que vem encontrando no caminho, né, da pesquisa, aos departamentos, demais instâncias, assim como a CAPES pelo financiamento que vem possibilitando o desenvolvimento da minha investigação no Brasil e também em Portugal. Na minha pesquisa de doutorado, então, eu venho me aproximando do contexto da memória LGBT, tanto no contexto brasileiro quanto no contexto português. E aí eu venho pensando os espaços museológicos e as suas potências pedagógicas. O título, então, né, da minha apresentação para o dia de hoje é Memórias, Protestos e Museologia LGBTI+, rearticulações sobre descaminhos e cidadania. Bom, pensando então, né, sobre a introdução da minha fala, eu gostaria de começar com uma provocação histórica, cultural e também pedagógica. Em Portugal, é comemorada a Revolução do 25 de Abril. É uma data que ocorreu em 1974 e também é conhecida como o Dia da Liberdade ou então a Revolução dos Cravos, pois é uma data que marcou o fim da ditadura salazarista em Portugal. Só que à época teve um manifesto do movimento homossexual organizado em Portugal e o general Galvão de Melo emitiu uma declaração à época. Ele declarou que
a revolução não havia sido feita para os paneleiros e para as putas. Os paneleiros são uma forma habitualmente utilizada pejorativamente para se referir a homossexuais masculinos. Então, essa frase dele, que também é carregada de exclusão, né, ela ensina sobre os desafios de uma liberdade que ela não é plena. Ela mostra como discursos de cidadania e também democracia, eles são constantemente alvos de disputa. Eles podem ser seletivos e também como que a memória oficializada habitualmente exclui determinadas vozes e corpos. Nessa direção, então, né, eu gostaria de pensar como que os espaços museológicos vêm contribuindo na preservação, resgate e divulgação das memórias LGBTI+. Eu também trago aqui duas imagens. Há figuras, são dois registros pessoais dos 50 anos do 25 de abril, na cidade do Porto, em Portugal. E elas contrastam um pouco com essa declaração do general Galvão de Mello, né? Na primeira foto, a gente tem aí um cravo vermelho, que ele também é símbolo da Revolução, e que tem a imagem muito fortemente ligada a Celeste Caeiro, que trabalhava em um restaurante e, à época, distribuiu a soldados e outras pessoas que passavam, e com isso, desde então, o cravo vermelho também se tornou um símbolo, né, da Revolução do 25 de Abril. E ao lado, a gente tem uma foto da cidade do Porto, onde já aparecem ali também no meio da caminhada do 25 de abril, porque eles fazem uma caminhada de um largo até um outro percurso mais central da cidade, ali já bandeiras, que são bandeiras mais atualizadas do movimento LGBTI, né, onde tem ali as cores trans, intersexo e também da luta antirracista. E também tem uma bandeira trans. Então, é sobre isso que eu gostaria hoje aqui na minha fala de refletir, né, sobre essa contribuição dos espaços museológicos a partir de um recorte da minha investigação sobre a conjuntura portuguesa. Bom, pensando então sobre a memória, né, ela em qualquer sociedade também se torna um território de disputa. E isso acontece também em Portugal, onde os avanços no campo da diversidade convivem também com muitas resistências, como, por exemplo, a constante reemergência do conservadorismo, do neoconservadorismo. A história recente, então, do país, ela também nos mostra um movimento pendular. Por um lado, temos conquistas importantes, mas, por outro, também temos a manutenção de uma estrutura cis, heteropatriarcal e burguesa, que tem como um dos seus investimentos a naturalização das exclusões, e em relação também à ideia de um suposto mundo equilibrado, né, que é constante alvo também e de perigo dessas outros lados, que seriam os não naturais. Nesse contexto, então, a gente pensa que os museus e também os espaços museológicos, eles têm um importante papel, enquanto espaços que tanto preservam quanto interpretam memórias, eles podem reforçar ou questionar narrativas oficializadas. Nesse sentido, então, pensamos que os espaços museológicos também são espaços pedagógicos. Eles deslocam os nossos olhares para além dos muros, das instituições formais de ensino. Eles não são instâncias neutras, pois eles investem em diferentes momentos entre lembrar e esquecer, onde são ensinados sobre gênero, sexualidade e mais. Aqui nessa parte da apresentação, eu trago outras duas imagens que eu vou explorar um pouquinho mais à frente, vamos falar um pouquinho mais à frente dessas duas imagens. Mas uma imagem é da Livraria Aberta, no Porto, que é uma das discussões da minha fala, e a outra imagem é uma imagem representativa da exposição Cidade de Protesto, de autoria da Luísa Fernandes, que é uma artista portuguesa. E aí eu vou falar um pouquinho a mais sobre elas logo à frente. Okay. Bom, pensando então nas museologias e nas pedagogias da e na memória, né,
podemos pensar um pouco aqui sobre o período de repressão durante o Estado Novo Português, onde práticas de silenciamento eram comuns, especialmente em relação a pessoas que praticassem vícios contra a natureza. Essas políticas, então, elas não apenas marginalizavam, mas ensinavam também uma sociedade inteira a marginalizar, criando um imaginário coletivo onde certos corpos e histórias eram apagados ou eram ensinados com uma ideia de que deveriam ser consertados. Dentre as punições determinadas para com aquelas pessoas detidas em flagrante, havia diferentes práticas violentas como prisão corretiva, a liberdade vigiada, a internação em casa de trabalho ou colônia agrícola. Ações que poderiam ser alargadas por prazo indeterminado, buscando controlar aquelas pessoas que atentassem contra as normas sociais, familiares, religiosas, dentre outras sustentadas e ensinadas pela homofobia doutrinária da direita política e da Igreja Católica. Isso foi uma afirmação do professor Antônio Fernando Cascais, que é uma das referências do estudo do movimento LGBT em português, em Portugal. Ele fez um levantamento muito extenso sobre a história do movimento, e muitas vezes as suas contribuições eles vão nesses tons também de pinceladas, em que a gente tem um aprofundamento e uma maior visão dessa história que muitas vezes pode parecer ainda, né, invisível e inacessível. Aqui eu também trago, nessa parte, uma imagem que é do período do Estado Novo, que é a lição de Salazar. E ali a gente tem, né, os motes e uns pilares, umas bases assim que investem nessa construção dessa sociedade supostamente natural, onde tem ali os elementos de Deus, pátria e família. Mas a gente consegue também ali perceber alguns outros elementos, né, como da propriedade, do homem que sai para enfrentar o mundo lá fora, do trabalho, a mulher que fica em casa cuidando dos filhos, a alegria dos filhos ao ver o pai chegando também em casa, também que dá uma ideia, reforça essa ideia do mito do herói, e também temos ali elementos como o crucifixo, a bandeira de Portugal numa janela mais ao fundo. Então, são muitos elementos do período que vão investindo nessa construção e naturalização dessa ideia de equilíbrio. Em Portugal, também em Lisboa, há um museu chamado Museu do Aljube. E no Museu do Aljube, agora pelos 50 anos do 25 de abril, eles fizeram uma reconstrução do período, né? E aí tem um momento em que eles têm a explicitação de um discurso do Salazar, e que é muito focado em silenciamentos, onde ele fala sobre não discutimos sobre trabalho, não discutimos sobre religião, não discutimos sobre autoridade, não discutimos sobre família. Então, você vê muitos tópicos que são importantes de constituição individual e coletiva também, né, passando ali por intensos e violentos processos de silenciamento. E aí, a partir disso, né, pensamos, então, também nesses espaços museológicos como esses campos de disputa das memórias, onde investem também acerca dos imaginários, da construção da ideia de nação, de sujeitos, do que seria o equilíbrio, e para que direção que essa sociedade deveria seguir. Mas também pensamos que os espaços museológicos podem ser hoje um contraponto a essas exclusões históricas. Ao acolher narrativas dissidentes, elas desafiam o que é considerado, entre aspas, normal, e nos ajudam também a repensar diferentes noções como cidadania, pertencimento e sociedade. Bom, as nossas reflexões aqui também no dia de hoje, elas também emergem a partir de um exemplo que ilustra essa potência, que é a Livraria Aberta. Ela é localizada na cidade do Porto, em Portugal, e se auto-intitula enquanto uma livraria queer. Pensamos, então, o queer aqui enquanto disruptivo, aquilo que busca escapar às normas e encontros junto às margens. A livraria, então, ela vem promovendo diferentes ações, como exposições, documentários e conversas sobre diferentes temáticas relacionadas a gênero, sexualidade e memória coletiva. Ela vem dessa forma se tornando um ponto de reflexões, um espaço seguro de diálogos e expressões individuais e coletivas.
E muito mais do que uma livraria, ela vem também, né, promovendo essas diferentes ações. E em 2024, durante uma visita, eu tive a oportunidade de conhecer a livraria e também a exposição Cidade de Protesto, da Luísa Fernandes, essa artista portuguesa. E aí eu trago aí dois registros pessoais da livraria também, né? Que estão relacionados à livraria. Vou falar já sobre eles. Só falando um pouquinho mais sobre a exposição, ela reúne fotografias de manifestações do ano 2023, como, por exemplo, a Marcha do Orgulho LGBT, LGBTI+, e ela captura de forma sensível a luta por direitos, a afirmação de existências e o rompimento de silenciamentos. Essas imagens não são apenas, então, documentos, mas são convites também para refletirmos sobre fronteiras simbólicas e materiais que investem em nossas experiências, olhares e memórias. Bom, voltando então aqui para as duas imagens da apresentação, uma delas é um registro pessoal da minha primeira visita à Livraria Aberta, onde eu conheci a exposição da Luísa, Cidade de Protesto, e a outra imagem é uma zine. A zine, ela é resultado, desdobramento de uma exposição. A exposição, ela se chama Distúrbia, um roteiro para passado LGBTQ do Porto. A exposição, ela é de autoria do Pedro Leitão, um amigo, que me convidou também à época para escrever um texto de apoio para a exposição. E aí um desdobramento agora da exposição foi a zine, produzida e publicada e comercializada, também vendida na Livraria Aberta, disponibilizada lá. Pensando, então, a Livraria Aberta e a exposição Cidade de Protesto, né? A exposição, a gente também pode pensar que ela subverte, inclusive, concepções como armários e liberdade, pois, ao trazer histórias para o debate, ela promove o que podemos chamar de sair do armário coletivo. É uma forma, então, de desafiar narrativas, imaginários tradicionais que marginalizam pessoas LGBTI+, e de transformar vergonha e medo em orgulho e resistência. Dessa forma, então, a Livraria Aberta ela nos ensina algo profundo, que a memória não é algo neutra. Ela é construída, negociada e constantemente disputada. Ao acolher essas narrativas outras, espaços como esses desafiam as fronteiras da cidadania oficializada, reimaginam os limites de quem pertence às memórias de uma sociedade e, portanto, essa sociedade, sua democracia e seus direitos. Nessa direção, então, podemos pensar que a memória, os museus, demais espaços museológicos e pedagógicos, eles não foram, né, concebidos, construídos por e para nós, populações LGBTI+, mulheres e ou negras, dentre outras pessoas, populações excluídas de um projeto de nação. Eu trago aqui também nessa parte da apresentação duas imagens representativas da exposição Cidade de Protesto, da Luísa Fernandes, que são da Marcha do Orgulho LGBTI+, do Porto. E aí eu também trago aqui alguns momentos, né, algumas citações, que são inclusive também do próprio Jean Batista, do Boita e outros autores e autoras, em que eles vão discutir nesse texto sobre o fomento a um pensamento crítico que vá em direção a esse questionamento, né, e também da carência e importância de políticas públicas voltadas à diversidade das experiências humanas. E eu também aqui vou recorrer a Sueli Carneiro e a sua tese, né, porque ela nos diz que não é possível desqualificar a forma de conhecimento dos povos dominados sem desqualificá-los também individual e coletivamente como sujeitos cognoscentes. Então, ela vai aí numa direção de também, né, reclamar e apostar a partir da qualificação e valorização e resgate de uma autoestima e desses sujeitos também desvalorizados, para que esse processo também seja ressignificado e transformado. Eu agora, aqui nesse momento, eu gostaria de lembrar de um episódio emblemático e também doloroso, o assassinato de Gisberta, uma mulher trans imigrante brasileira
em 2006, na cidade do Porto. Gisberta foi brutalmente violentada e assassinada por um grupo de adolescentes, e sua morte expôs a precariedade das vidas trans em Portugal. Foi também um momento de ruptura para o movimento LGBTI+, no país, que passou a reivindicar com mais força por direitos e justiça. A história de Gisberta evidencia como a cis-heteronormatividade organiza exclusões e violências. No entanto, ela também nos ensina sobre resistências. Maria Manuel Batista, ao analisar diferentes discursos acerca da morte de Gisberta, da mídia, tribunais, adolescentes envolvidos no crime, ativistas, dentre outros, percebeu como tais narrativas eram reproduzidas a partir de normalizações que resultam na manutenção e naturalização de violências. Entretanto, uma rota de fuga se apresentava, a expressão artística. Muitas narrativas sobre Gisberta foram mantidas vivas pela arte, poesia, música, teatro, livro, funcionando assim como espaços pedagógicos de reconstrução, reflexão e também denúncia. Dessa forma, são evidenciadas, então, algumas potências da arte, seu caráter pedagógico, de reconstrução individual e também coletiva, assim como de resistência e denúncia. Isso, então, reforça o papel da cultura como um território de memória, de educação e também possibilidade de transformação. Pensando, então, como que a cultura se torna um espaço pedagógico. Artefatos culturais, como exposições, marchas ou até mesmo performances cotidianas, não são apenas reflexos da realidade, mas eles também produzem efeitos concretos na forma como nos percebemos e nos relacionamos com o mundo. Práticas como ocupações públicas possibilitam a rearticulação dessas narrativas e imaginários, pois elas contestam lugares, discursos e corpos também estabelecidos enquanto naturais. Dessa forma, as mesmas buscam desaguar em reconhecimento e encontros para diferentes sujeitos, como, por exemplo, a população LGBTI+. Ocupações dos territórios públicos, traduzidos na exposição, pela Marcha do Orgulho e outros diferentes protestos, atuam não somente como momentos de resistência, mas também como reivindicações da dignidade, autoestima e cidadania daquelas pessoas que vêm historicamente sendo silenciadas, invisibilizadas e excluídas. Como exemplo, então, podemos pensar em algo aparentemente simples, como a troca de afetos em público entre pessoas LGBTIs. Em muitos contextos, essas ações podem ser vistas como provocação ou exagero, enquanto em outros contextos são lidas como normais e até mesmo desejáveis. Isso, então, nos mostra como investimentos culturais mostram que é considerado aceitável, desejável, reforçando ou desafiando normatividades. Espaços, então, como a livraria aberta, exposições como a cidade de protesto, nos mostram que é possível resistir a essas normatividades. Eles criam um terreno fértil para repensarmos o que significa lembrar, esquecer e imaginar também futuros. A Judith Butler, ela tem um texto interessante, que ela fala sobre a questão do luto e da vida política, porque ela fala que o luto, ele nos aponta para uma condição que é a da nossa coexistência, né? Nós não existimos enquanto indivíduos isolados, mas existimos em relação com outras pessoas, nos construímos enquanto sujeitos, porque também estamos em relação com outras pessoas. E que o luto, ele também acaba sendo um momento de ruptura, e de reflexão, e de encontro, reencontro, e é o que acontece com também a triste e doloroso episódio da morte de Gisberta, do assassinato de Gisberta, porque ele também acaba marcando também um momento decisivo também na história do movimento LGBTI em Portugal, e de reclame de diferentes direitos e justiça, o que não quer dizer que eles estão sanados ou totalmente recuperados, mas é um momento ali de ruptura.
E eu também trago aqui, então, um, um conceito do Diego Galego, que são as políticas Potemkin, que ele vai nos chamar a atenção para um ponto importante, que é pensarmos que, às vezes, elites políticas também fazem uso, né, de estratégias para poder parecer de que estamos passando por avanço, mas pode também significar, muitas vezes, maquiagens, estratégias para poder mascarar e também tirar o foco, né, de ações do coletivo. Aqui eu trago mais duas imagens, uma sendo representativa da cidade de protesto, e essa já é do Dia dos Direitos Trans, e as pessoas à frente seguram uma faixa que pede fim à transfobia, direitos trans já, também na cidade do Porto, e uma outra imagem que é de Gisberta em festa solidária do Dia Mundial de Luta contra a SIDA, organizada pela Associação Abraço, que é uma associação historicamente pioneira também no apoio e luta contra a SIDA, e realizada no Sindicato Clube. É uma publicação da revista Corpus, parte do mercado editorial português. Eu queria aqui agora só falar brevemente sobre, né, a minha trajetória também nesse período, que envolveu a aproximação com a Luísa, que está aí na figura 13 comigo, e aí um dos desdobramentos também foi, lá na universidade, esse ano nós tivemos o nono CIEC, que foi o nono Congresso de Estudos Culturais, que tinha um foco em ativismos, nas discussões, encontros, apresentações de trabalho. Então, foi ali também um momento em que eu tive a oportunidade, o prazer de estar trabalhando junto com o pessoal do departamento, do Grupo GES, à frente também da parte de curadoria da mostra artística, onde nós tivemos a exposição da Luísa e também a do coletivo Feminismo sobre Rodas, que teve o nome de Em Novembro, é de abril, que me lembro, e também uma exposição de ilustrações da artista Rosalina. Isso foi realizado lá no departamento da universidade. E aí, parte da minha investigação, então, de doutorado, ela também está envolvendo agora, por entrevistas já realizadas durante o meu período em Portugal, a partir das discussões, conversas, debates, a partir da exposição da Luísa Fernandes. E aí, aqui também, eu gostaria só de trazer, né, dois registros pessoais da 19ª Marcha do Orgulho LGBTI+, do Porto, em que há ali ainda a materialização da memória da Gisberta, né, que é constantemente também lembrada nos protestos e momentos em Portugal, e também uma mensagem, um cartaz em que a mensagem está em inglês, mas que se diz: ser gay é como purpurina, né, nunca vai desaparecer. Bom, nessa direção, então, para terminar minha fala, eu só gostaria de sublinhar que a memória é uma construção, sempre em disputa. Quando pensamos nas populações LGBTI+, essas disputas se tornam também urgentes, pois envolvem não apenas imaginários, mas também sobrevivências. Esses espaços, então, mostram que é possível ampliar narrativas e imaginar futuros mais inclusivos, mas também sobre diferentes vulnerabilidades em decorrência do enfrentamento a narrativas oficializadas. Ao desafiar normatividades e acolher histórias, eles nos convidam a pensar, a repensar nossa relação com o passado, o presente e o futuro, assim como o coletivo e conosco. E nos fazem também pensar que a memória e contar as nossas histórias, né, devem ser também entendidas enquanto direitos humanos inegociáveis. Pronto, gente. Peço desculpas se eu acabei ultrapassando um pouco o tempo, porque eu acabo que fiquei aqui sem ver a parte do tempo. Peço desculpas se eu passei um pouco do tempo, mas muito obrigado pela atenção de todas as pessoas. Nós que agradecemos, agradeço sua participação. Está tudo certo com o tempo, porque essa manhã foi dedicada para a sua apresentação e para a apresentação de Vinícius, então fiquem muito de boas, tá bom? Muito obrigado. Vou convidar então já agora
Fica para apresentar. Vou te tirar aqui da tela, José. Peguei aqui. É todo o seu espaço. Olá, pessoal. Tô vendo se a apresentação aparece. Tá aparecendo, gente? Apareceu, né? Agora eu vi que Apareceu. apareceu. Ok, vamos lá, pessoal. É, o que eu vou trazer para vocês, e não ficou. Ah, ficou sim. O que eu vou trazer para vocês é um relato da minha pesquisa até aqui. Eu sou mestrando em estudos culturais pela EASH-USP, então já gostei quando vocês falaram aqui bastante de estudos culturais, que é um campo que não é tão forte no Brasil, né? Mas já percebi que tem pessoas dos estudos culturais por aqui, que tem conexão com universidades que falam dos estudos culturais, porque a memória é um tema importante para o campo dos estudos culturais também, tá? Meu orientador é o professor Ricardo Santiago. Até o Ricardo Santiago, ele é uma referência no tema da história oral, e a história oral é uma das técnicas que eu uso no meu trabalho, tá? Eu ainda não usei, mas eu uso. Ela vai ser a minha principal fonte de informação. Então, eu vou falar muito mais para vocês de memória e de um trabalho de memória, de um empreendimento de memória, como diria Elizabeth Gelling, que eu estou fazendo, do que falar de museologia em si, tá? Mas eu sei que os temas estão ali, um próximo ao outro, né? Um bebe do outro, então acho que está tudo certo, tá? Então, vamos começar. É, Qual é o meu ponto de partida para querer investir no empreendimento de memória sobre o fechamento do Atari Club? Aqui nós temos como é que chama isso, gente? Arquivos, dois registros meus em dois diários que eu tinha na época que eu era adolescente, em que falam sobre o fechamento do Atari Club, tá? Então, isso aconteceu entre o dia 3 e 4 de 2006, e nos dois lugares, nos dois textos, eu atribuo o fechamento desse bar à homofobia da prefeitura, tá? A própria Elizabeth Gelling, ela fala também, eu acabei nem citando ela aqui, mas eu tô com um texto na cabeça agora, fazendo um trabalho para uma outra disciplina, e aí eu tô com as reflexões dela aqui. Mas ela fala, né, o sentido de uma memória, de um acontecimento passado, passa a ser construído no momento em que ele acontece. Então, essa narrativa de que houve homofobia, nesse caso, está registrada aqui no mesmo dia que aconteceu no meu diário e no meu live journal, que era uma espécie de blog na época. Mas estou aqui, até agora, né, falando um monte aí sobre o fechamento de bar, e eu nem expliquei o que aconteceu. O Atari Club era um bar que funcionava ali na Alameda Lorena, nos Jardins. Quem não conhece São Paulo, os Jardins são uma área bastante nobre da cidade, é um lugar onde... para tudo, esqueci de me descrever. Deixa eu só fazer essa pausa aqui. Eu sou Vinícius, sou Vica, eu sou um homem negro não retinto, né? Sou o que é chamado no Brasil de pardo, né? Tenho o cabelo trançado, uso barba e bigode, estou com uma blusa verde e o meu fundo tá borrado, porque tá bagunçado, não quero que vocês vejam a bagunça. Mas dá para perceber que tem uma cama, uns quadros e uma estante, mas tá tudo borrado ali no fundo, tá bom? Voltando agora para o meu relato de pesquisa, né? O Atari Club era uma balada, uma boate que ficava ali na Alameda Lorena, nos Jardins. É uma área nobre da cidade que naquela época era um território de sociabilidade do que hoje em dia a gente chama de pessoas LGBT, QIAPN+, mas naquela época eram pessoas que se entendiam como GLS, né, que era o termo que era usado
naquela época, para se falar de nós. E esse bar foi fechado depois de que, não sei se vocês se lembram, eu não tenho mais ido para balada, mas naquela época tinha um fotógrafo que tirava fotos dentro da festa, né? E 2006, né, que eu tô contando, 2003, 2004, 2006. Ninguém tinha uma câmera boa, não tinha celular com câmera bonita, né? Tirando fotos boas. Então as pessoas tiravam essas fotos lá e todo mundo corria para pegar as fotos que eram postadas no site do Atari Club e postar depois nos seus fotologs, né? Só que o Atari tinha uma festa chamada Orgástica. Como o nome já diz, Orgástica veio de orgasmo, a festa propunha um clima sexual. Tá? Não acontecia nada de explícito, ninguém fazia sexo no meio da festa, nada disso acontecia. Porém, as pessoas embarcavam nesse clima sexual que a festa propunha e tirava fotos sensuais. Então, eram fotos, sei lá, com um chupão no pescoço, uma pessoa dando um beijo no pescoço, uma mordendo uma parte do corpo da outra. Todas essas fotos tinham insinuações sexuais. E, além disso, o Atari era um espaço de frequência muito jovem. Eu mesmo era adolescente, como eu disse para vocês, né? Quando o Atari fecha, eu já era maior de idade, mas eu estava frequentando o Atari ali aos meus 17 anos. E as minhas conversas com pessoas que são fontes para mim também mostram que o RG falso estava rolando solto e que todo mundo ali, todo mundo não, mas muita gente era menor de idade frequentando aquele espaço, né? E aí essas fotos, que eram fotos sensuais, saíram da bolha dos frequentadores do Atari. Pessoas que não eram desse grupo de frequentadores acharam essas fotos e começou uma cruzada para que o Atari fosse fechado, tá? O Atari o Atari, depois de um tempo, foi fechado sob a alegação de falta de alvará. Falaram assim, não tem alvará, vai fechar. A narrativa do dono do bar é que ele tinha uma medida judicial que permitia que ele continuasse aberto, mas a prefeitura, durante esse processo, recorreu, cassou essa liminar, não sei como é que chama, mas esse documento que permitia que eles continuassem funcionando, e o bar fechou a toque de caixa, né? Um dia estava funcionando, no dia seguinte não estava mais. E há relatos, que inclusive estão lá no meu diário, de que esse dono, que essas pessoas da prefeitura falaram coisas de, tem muito homem com homem, aí, né? Eu achei em algum lugar uma declaração que era assim, você faz festa de putaria e depois reclama, né? Então, e tudo era ligado a esse argumento homofóbico, de que era festa de homem com homem, de mulher com mulher, e que estava envolvido na ação da prefeitura. Não vindo isso do memorando da prefeitura, mas das declarações das pessoas que se envolveram nesse fechamento, tá? Vamos lá, vamos continuar. E aí, peraí, só um minutinho. Gente, tem uma travada aqui. Agora foi, pronto. Como é que eu pretendo contar essa história? Aqui eu venho... Então, Mariana, já vamos conversar sobre isso, né? Mas eu estou fazendo um trabalho no momento que fala sobre memórias literais, da Elizabeth Schelling que eu estou falando, nem era disso que eu ia falar, mas ela fala sobre memórias literais, memórias exemplares. Ela fala como existem memórias que servem de exemplo para que as gerações futuras, ou as contemporâneas que estão pensando na memória, possam entender o que está acontecendo com ela. Então, histórias de fechamento de bares são várias. Essa aqui não é a única história, né? Tem a história do fechamento do Ferros... Fechamento não, mas
a briga com o Ferros Bar, tem a história da Louca, recentemente teve o fechamento do Mariposa Bar, que ainda não fechou, mas anunciou que vai fechar por conta de coisas muito parecidas com o que eu estou falando aqui do Atari. Então, eu acho que as histórias acabam se repetindo, né? E que a gente conta elas para que a gente possa usar elas de maneira exemplar para futuramente analisar situações similares. Não estou me adiantando, já estou respondendo a pergunta do chat. Vamos voltar aqui para a apresentação, né? Como é, então, que eu pretendo produzir essa memória exemplar, né? Como é que eu, me considerando um empreendedor de memória, pretendo produzir esse relato de memória, né? Essa memória exemplar, como diz a Elizabeth Schelling. Por meio de, primeiro, revisão bibliográfica sobre a noite paulistana, sobre análise de fontes primárias, em especial jornalísticas. Então, ontem teve a palestra aqui sobre a imprensa do finalzinho do século XX. Se passasse 5 anos ali, apesar que muitas revistas e jornais sobreviveram ali, mas já eram muitas fontes ali que eu poderia usar, né? Mas, por enquanto, como eu estou falando para vocês, é um relato de pesquisa. Aonde eu estou no momento, eu só usei a Folha, tá? Mas eu pretendo usar imprensa LGBT, materiais de imprensa LGBT, e mais materiais da mídia em comum, como a revista Veja, como o Estadão e outras coisas assim, tá? E a história oral, porque, enfim, eu acredito que a memória das pessoas, e a memória das pessoas, a memória coletiva, como diria Halbach. Então, a história oral é a minha técnica para fazer essa reconstrução, esse empreendimento de memória. Vamos lá, gente, seguindo. Estevam, você frequentava o Atari? Você frequentava o Atari? Porque já a gente vai chegar aqui num babado também da minha dificuldade de achar entrevistados, tá? Ai, que ótimo, Estevam. Então, a gente já conversa, viu? Saindo daqui, a gente me passa o seu contato. Vamos lá. Qual é a minha pergunta? Qual era a minha pergunta inicial com relação ao fechamento do Atari? É essa que está aqui. Essa foi a pergunta que eu escrevi no meu projeto de mestrado. O que estava envolvido no fechamento do Atari e dos demais bares dos Jardins a partir de 2006? Porque o Atari fechou, e não foi só o Atari, fechou a Ultra Lounge, fechou a Sogô, fechou o Atari, fechou a Sogô, fechou o Bocage, fechou o Ultra Lounge, já falei, fechou tudo que tinha lá. Se você for andar, eu estava fazendo uma disciplina de antropologia urbana, e aí fiquei animado com a ideia de flanar, né, como os antropólogos gostam. E aí eu fui flanar ali pelos Jardins num horário pré-balada, né? E aí não tem nada, gente, não tem nada, é morto, aquilo que era vivo, cheio de pessoas circulando, tava tudo fechando, era 11 horas da noite, a hora que eu passei, tava tudo fechando, né? Enfim. Então, o que estava envolvido nesse fechamento do Atari e dos demais bares do Jardim a partir de 2016? Ou 2006, desculpa. Então, eu fui investigar nos jornais, como eu comentei. E aí eu consegui levantar as seguintes hipóteses. A primeira é o incômodo dos vizinhos com o fato de ser uma região boêmia, né? Em primeiro lugar, o Atari, os bares, como eu falei para vocês, é uma região nobre, né? Então as pessoas se incomodavam com a presença dos bares por ali, e os moradores fizeram diversos abaixo-assinados, entraram em contato com a prefeitura diversas vezes, tá? E tem essa pessoa, esse nome que eu coloquei aqui, que é a Célia Marcondes, que é uma pessoa que esteve envolvida no fechamento dos bares dos Jardins, como moradora dos Jardins, né? E que também esteve envolvida no impedimento de que a Rua Frei Caneca, quem não é de São Paulo, é um espaço de sociabilidade G, não diria LGBT, diria G, né? Que tem aqui em São Paulo, e que na época depois disso, houve um movimento para que se fosse colocado como Rua Gay de São Paulo, né? Fosse
um movimento dentro da Assembleia, da Câmara dos Vereadores, para que fosse colocado como a Rua Gay de São Paulo, que aquela região se tornasse um ponto turístico oficial, né? E a Célia Marcondes está envolvida também que isso não acontecesse, né? Então temos esse personagem-chave. A outra hipótese é a homofobia, né? Que foi levantada pelo próprio dono do Atari. Ele fala que o assessor da subprefeitura costumava vir na porta do Atari para falar que só tinha pouca vergonha e um bando de aberrações. E ele faz essa ligação à prefeitura, dizendo assim: antes, na gestão Marta Suplicy, tinha acabado de começar, ou fazia acho que 1 ou 2 anos que tinha começado a gestão José Serra, na Prefeitura de São Paulo, e ele fala, na gestão Marta Suplicy, estava tudo tranquilo, na gestão José Serra começou a ficar difícil. E aí também a gente junta esse ponto de que a homofobia estava circundando as ideias da prefeitura com a ideia de que os moradores também tinham questões homofóbicas ali com os bares, os frequentadores. Então, ali, um pouquinho mais de 1 ano depois, fecham uma outra boate que tinha lá, que era a Ultra Lounge, e o próprio dono do bar fala que os moradores que sempre reclamaram que vai trabalhar para que os moradores que sempre reclamaram não consigam expulsar o público gay do bairro dos Jardins. E aí o subprefeito da região ali fala, tinha muita reclamação da vizinhança. Então, os donos dos bares falavam em homofobia, a prefeitura falava, são os vizinhos que não gostam, né? Outra hipótese é o aumento da violência homofóbica na região. Isso, inclusive, apareceu em relatos de pessoas com quem eu conversei, em que se falava, aqui está falando primeiro de um dia que os moradores jogaram garrafas nas pessoas que estavam na rua, bebendo, se divertindo, etc. E eles citam também a presença de skinheads. E quando eu estava lá nos anos 2000, meus amigos tinham pavor de skinhead, assim, pavor, era a coisa que mais tinha medo. Hoje em dia a gente não escuta falar, né, de skinhead por aí, faz muito tempo que eu não escuto falar. Mas esses o pessoal tinha muito medo. Uma pessoa me relatou, inclusive, que levou uma garrafada na porta do Atari de um skinhead, né? E sem passar pano para ninguém, também tinha o Devastação Punk, que eram os punks que teoricamente são pessoas de esquerda, são pessoas anarquistas, etc., mas que também iam lá bater nas bichas na região dos Jardins, do Atari. Muita gente falou assim, eu quero que você frise que os punks também faziam isso, tá? E a última hipótese que apareceu nessa minha revisão bibliográfica, minha revisão de fontes primárias, desculpa, da Folha, é uma coisa que a Érica Palomino, que é uma super referência para mim aqui, livro Babado Forte, quem estuda à noite, acabou de relançar, tá? Érica Palomino é uma super referência sobre noite, principalmente nos anos 2000 em São Paulo, mas aqui na atualização do Babado Forte se fala de outras regiões também. Ela fala... isso aí na realidade é natural. Na realidade, a noite sempre muda, acaba mudando de lugar. E eu escutei isso também de pessoas com quem eu conversei. Elas foram assim, abriu uma nova balada mais pra lá na Augusta, mais pra lá no Bexiga. Então, a gente acaba mudando para esses novos lugares, né? Então, essas 4 hipóteses, essas 3/4 hipóteses, homofobia, violência homofóbica, incômodo dos vizinhos e a migração da noite, estão misturadas no acontecimento do abandono, do fim dos Jardins como um espaço de sociabilidade LGBT ou GLS, como diríamos naquela época, tá? Não dá para acreditar a uma coisa só, é um movimento de tudo ali junto que faz com que isso feche. E aí eu queria fazer um breve contexto da Noite Paulistana. Esses são os autores com quem eu trabalho, são todos antropólogos, porque o meu orientador falou assim, os antropólogos costumam chegar primeiro, né? Porque quem estudou essa Noite Paulistana
foram principalmente os antropólogos. E o que eu vou usar mais é a Isadora Lins França, professora da Unicamp, que tem um trabalho que se chama Consumindo Lugares e Consumindo nos Lugares, que é a minha principal referência para essa revisão aqui. Então, bem brevemente, eu vou contar para vocês que aí nos anos 50, de 55 a 65, é mais ou menos esse marco temporal que ela usa, a sociabilidade LGBT, gay, homossexual, acontecia pela perambulação pelo gueto. Ou seja, as pessoas ficavam circulando de um bar para o outro, e isso acontecia principalmente na República. De 65 a 75, começam as boates LGBT, não são mais os bares, e com as ações de repressão à homossexualidade pelo delegado Riquetti e por outros, as pessoas começam a sair dessa região ali da Boca do Lixo / Boca do Luxo, que é Vera de Carvalho, República, Boca do Luxo, e Boca do Lixo, Luz, é só cruzar ali a Avenida São João que você muda. Ele concentrava suas ações nesse lugar, que eram espaços de sociabilidade LGBT, GLS, gay, homossexual, e as pessoas estão falando, vamos para outros lugares. E aí começa a expandir para a região da Augusta, com essas duas boates que eu coloquei aqui, a Nostro Mundo e a Medieval. Aí, de 75 a 85, acontece o que a Isadora Lins França chama de Belle Époque gay paulistana. Foi uma época que tudo era ótimo, tudo era bom, que ser gay era considerado ser de uma sociedade secreta, que era glamuroso ser gay, e aí expande para os jardins, para outras áreas nobres, e que beleza, é legal ser homossexual. E aí chega a epidemia da AIDS. E aí, essa noite gay que estava crescendo e ficando glamurosa, acaba, porque de ser gay é ser glamuroso, ser de uma sociedade secreta, passa a ser, tô falando de homossexualidade masculina mesmo, tá? Que era o que ela estava estudando ali. Ser gay passa a ser um corpo perigoso. E eu tenho um relato que eu tirei, essa apresentação é bem maior, que eu vou editando ela de acordo com o que estava acontecendo, mas eu tirei uma parte aqui, que era uma citação de uma fala de um entrevistado da Isadora Lins França, em que ela fala, em que a pessoa fala assim, eu parei de sair porque eu ia pra balada e eu via pessoas muito doentes, e eu não queria sair e ver gente doente. A Isadora Lins França também conversa com pessoas que falam que, de uma maneira, mais ou menos meio que voltaram para o armário nesse processo da epidemia de AIDS. Elas falam assim, bom, eu vou deixar de ser gay, porque se eu for gay eu vou morrer. Então as pessoas dão uma voltada para o armário, elas param de circular no gueto ou nessa parte glamurosa, e aí morre a noite paulistana, tá? LGBT, gay, principalmente gay masculina, tá? Aí, de 95 a 2005, com o surgimento das terapias antirretrovirais, ter HIV deixa de ser uma sentença de morte, deixa de ser uma certeza de que você vai ter AIDS e vai morrer, e passa a ser uma doença crônica. E todo esse estatuto de que... desculpa, gente, eu vou voltar um pontinho, tinha uma coisa muito importante para eu falar ali, da visibilidade. Porque na questão da epidemia ou pandemia de AIDS, que falaram aqui no chat, ficou muito visível quem era gay. Antes dava para esconder de alguma maneira, nessa parte da Belle Époque aqui, tem relatos de pessoas contando que entravam escondidas, que não queriam ser vistas nas filas, e etc. Então, era ser uma sociedade secreta, mas publicamente as pessoas não assumiam sua homossexualidade. Quando chega essa fase da epidemia da AIDS, as pessoas pegam a doença e começam a definhar publicamente, fica muito visível quem é gay e quem não é, né? Porque se você tá doente de AIDS, se você pegou HIV e desenvolveu AIDS nessa época específica, é muito visível quem é gay. E aí,
voltando para o fato que eu estava falando do surgimento das terapias de antirretrovirais, já que ficou visível mesmo e agora nós não vamos morrer, a estratégia muda dessa coisa da sociedade secreta para o máximo de visibilidade possível. E a estratégia passa a ser a estratégia do orgulho gay. Então, a gente não vai mais se esconder, não vai mais ficar no armário. Agora a gente vai falar que somos gays, sim, somos lésbicas, sim, somos simpatizantes, sim. E a estratégia muda completamente. É nessa estratégia que até hoje a gente trabalha, né? A do orgulho gay. Tanto que em 97 acontece a primeira parada do orgulho, naquele ano chamou GLT, tá? De acordo com a Isadora Lins França. E aí acontece uma coisa que o Júlio Assis Simões e a Isadora Lins França falam, que é a passagem do gueto ao mercado. Com essa estratégia da visibilidade, do orgulho gay, não faz mais expandem-se os negócios, os espaços de sociabilidade gay, lésbicas e simpatizantes, e passa a ser um mercado, então. Então, quando a gente fala de GLS, muitas vezes para se referir a como se entendia a homossexualidade, o que a gente chama de LGBT hoje em dia, nessa época, e o Júlio Assis Simões, ele frisa muito que essa era uma estratégia mercadológica, tá? Em falar em GLS. Colocar o S ali é tentar aumentar os cifrões que você ganha convidando o público GLS para o seu espaço, tá? Então, surge essa figura dos empresários ativistas, o que faz a gente entender muito bem os posicionamentos do dono do Atari e do dono da Ultra Lounge de falar isso foi homofobia. Eles estão defendendo não só a população que frequenta o bar deles, mas frequentando os próprios negócios, né? Defendendo os próprios negócios. E aí, enfim, acontece a retomada da noite. As palavras de ordem, de acordo com a Isadora Lins França, são glamour, visibilidade e volume. Em 97, por exemplo, abria um novo bar GLS a cada 2 meses, tá? E aí, com isso, com o surgimento do mercado GLS, se segmenta a noite, se pluralizam as identidades. Se você faz espaços segmentados para identidades específicas, você, então, diz que existem subidentidades dentro do guarda-chuva do GLS. Então, são vários lugares diferentes que eu coloquei aqui, alguns deles existem até hoje, que trazem públicos diferentes LGBT para os espaços. No centro, nos jardins, são classes mais baixas. Nessa level, que não existe mais, era aquela noite clássica, show de drag e música eletrônica. No bailão, são pessoas mais velhas. Na The Week, as pessoas querem ouvir eletrônica, house, são os bombadinhos, são o que a gente chama de padrão, né? E na cena underground, tem muita preocupação com o estilo das pessoas. E a gente vai fazer outros vários recortes, tá? E aí, nessa época, bem como aconteceu com a Frecaneca, houve uma intenção desses empresários ativistas de que os jardins fossem reconhecidos como um bairro gay. Era um bairro gay por quê? Porque a sociabilidade se desenrolava na rua, gente. Você passava de um bar para o outro andando pela rua. Então, você via outras pessoas circulando, era um lugar muito vivo. Ele quase retomava a perambulação de que o Perlonger fala, tá? Então, mas isso é frustrado em 2005 com o fechamento dos bares e a derrocada dos jardins como espaço de sociabilidade LGBTQIAPN+, GLS. Tá? Se você for lá hoje, não tem um espacinho GLS, LGBT. GLS estou falando porque era assim que se falava na época, tá? Hoje em dia não tem mais nada. Então, mas aí, gente, eu acho que eu vou passar do tempo, né? Eu vou tentar ser bem breve agora nessa parte aqui do que dizem os jornais sobre o Atari, porque aí eu tava falando sobre o fechamento, mas e sobre o Atari em si, né? E aqui há um desvio na minha pesquisa, porque quando eu fui investigar outras narrativas sobre o Atari nos jornais, eu percebi que aparecia muito mais essa questão da segmentação da noite paulistana e dos tipos de pessoas que frequentam os espaços, do que em si essa questão de homofobia, né? Então, o Atari é associado com glamour,
com música electro, com moda, que ele aparecia muito na coluna da Érica Palomino, que eu já falei. Sempre associado com isso, com glamour, com electro, com moda. Na coluna do Lúcio Ribeiro, ele era um cara que falava de música e cultura jovem, em especial de indie e de underground. Só que às vezes ele faz menções ao emo. Isso vai ser importante, tá? E o Bruno Guetti, que também tinha uma coluna sobre o que fazer em São Paulo. Ele recomenda o Atari várias vezes e ele fala assim, o indie Atari. Então a gente tem aqui um lugar de glamour, de electro, de música indie e de emo, né? O Guia da Folha define o Atari como uma turma jovem composta por fãs de rock independente, pin-ups e tatuados. Eles falam aqui da Black Music, mas foi porque tinha aberto uma festa que não durou muito tempo lá de Black Music, tá? Não tinha esse público. Eles usam esse termo aqui, cena glam, rock, punk moderna, para falar de quem frequentava o Atari. E aqui é o dono do bar, no total estilo emo, né? Com essa franjona, o brinco, o cinto de rebite, né? Usando esse termo aqui, a face maquiada do rock, para falar de homens que não eram homossexuais, e spoiler, eram sim, que usam lápis no olho, batom e esmalte para montar seu visual. Aqui é falando sobre modismos. A pessoa fala que ela não gosta quando os artistas dela ficam famosos, viram moda. E aí tem uma recusa ao emo, né? Ela fala assim, eu não quero mais ouvir essas bandas porque os emos engoliram. E aí ela fala assim que ela deixou de ir ao Atari. Então, mais uma coisa colocada, né? O Atari como um lugar emo, mas não era indie, mas não era rock electro, mas não era pin-up, né? Também era um lugar ali de encontro de tribos diferentes dentro da cena underground roqueira, tá? E aqui também associando ao emo, tá? Tava falando do show do The User, que é uma banda emo, isso bem depois que o Atari fechou. E aí ele fala assim, vamos voltar ao Atari, vá no show do The Used, em homenagem aos anos que você foi ao Atari, tá? Tô quase acabando, gente, eu vou mostrar brevemente para vocês esse vídeo. Gente, eu não consigo clicar. Bom, eu vou abrir aqui no meu Instagram e eu vou mostrar para vocês, tá? Esse vídeo, mas é um vídeo que eu fiz... É um vídeo que eu fiz nessa coisa da busca pelos entrevistados. Eu disse para vocês que está difícil achar entrevistado. Então, eu fiz uma chamada no Twitter, não, no Instagram, torcendo que aparecesse... Oh, meu Deus, eu não consigo abrir, gente. Enfim, não vai dar certo, mas tá aqui o link, depois vocês procuram. Eu coloco uma música que tocava na época, no fundo, tá? Eu coloco uma época uma música que tocava no fundo, tocando, uma música do Placebo. Vou jogar o link no chat. Pode deixar, pessoal, só um segundinho. Meu @é Vika Magnum, gente. Como o Tony me apresentou como Vika, né? Eu sou mais conhecido por aí como Vika, tá? Então, tô aqui abrindo para jogar o link no chat para vocês verem, tá? Mas é isso, eu coloco uma música, eu demorei mais para me produzir já sei como é que eu vou fazer. Demorei mais para produzir o vídeo do que para gravar o vídeo em si, para ficar com cara de balada, né? Aqui, ó, tá aí o vídeo, é um vídeo de menos de um minuto, em que eu falo assim, gente, se vocês foram ao Atari, Every Me and Every You, exatamente. É essa música que eu coloquei no vídeo, tá? E aí eu falei, entrevistados, pelo amor de Deus, apareçam, e de fato apareceu muita gente que queria falar sobre o Atari, né? Eu não vou entrar aqui nas conversas que eu tive pelo Instagram, mas eu vou só falar que surgiram várias temáticas que estão meio que redirecionando o meu trabalho para um memorial do Atari e da Noite dos Jardins, mais do que para uma reflexão sobre a homofobia em si. Então aparecem essas coisas as pessoas falando sobre
Comunidade descoberta, falando nesse lugar, eu me descobri, eu tive o primeiro espírito de comunidade, ali eu pude ser quem eu era pela primeira vez. As pessoas se definindo como emo, ou como indie, ou como roqueira, ou como LGBT, né? Apareceu a temática das pessoas dizendo que elas iam lá por causa da música indie, elas queriam ouvir música indie, e por isso elas frequentavam o Atari. Tem essa questão da recusa ao emo, que as pessoas falam assim, não, emo não gostava de emo. Então, por mais que muitas pessoas se vestissem ou performassem uma identidade emo, se é que isso existe, há uma recusa muito forte a ser associado ou a dizer que o emo fazia parte dessa vivência, né? As pessoas se lembram das fotos e do fechamento do Atari, elas se lembram, uma pessoa inclusive disse que sofreu slut shaming, né? Por conta dessas fotos terem vazado na faculdade, na época da faculdade dela descobriram, e ela sofreu slut shaming por conta disso, né? As pessoas se lembram de violência homofóbica, como eu te disse, uma pessoa me contou que levou uma garrafada na porta do Atari, outras pessoas me contaram histórias da PM, de skinheads e de punks ali pelo Bocage, né? As pessoas também atribuem a mudança ao movimento natural da noite. As pessoas falam, já falei isso, né? Abriu em outro lugar, então eu fui para lá. E vários assuntos que fogem, gente. E quando você trabalha com história oral, todos os grupos de estudos que eu ia falavam, porque vai aparecer coisas que não tem nada a ver com essa pesquisa e você tem que acolher, né? E apareceram essas temáticas, muitas pessoas falando dos amores que elas viveram naquele espaço, falando de términos turbulentos que viveram, falando de violências vividas que elas viveram, porque por mais que fosse um espaço de descoberta, para mim e para outras pessoas é um espaço de descoberta, de liberdade, as pessoas estavam vivendo outras relações ali que levam a esses lugares e que eu não sei como vou trabalhar, se é que eu vou trabalhar com esses outros assuntos que vieram para mim de fora, tá? Eu ia falar uma coisa para fechar aqui, mas agora eu não me lembro mais. Resumo da ópera gente, eu produzi também uma playlist, aqui ela tá falando que ela tem 3 horas, mas ela tem 5 horas, com as músicas que tocavam no Atari, como também um memorial, tá bom? E eu acho que então aqui o QR Code, se vocês quiserem ouvir, tem muito Placebo, muito Depeche Mode, tem um David Bowie, tem Cansei de Ser Sexy, tem um monte de coisa aí para vocês ouvirem, tá? Nesse memorial que eu tô tentando construir sobre o Atari, tá bom? Muito obrigado, eu sei que eu passei do tempo, mas desculpa e muito obrigado. Foi ótimo. Nossa, muito bom. Muito legal as 2 apresentações agora de manhã. E a sua brinda essa manhã com chave de ouro, assim, porque acho que a maioria de nós, os nossos corpos, frequentaram esses espaços e tiveram esses espaços fechados, né? E